Olá, está no ar mais uma Além dos Fatos. Você sabia que a cada segundo 30 mil pessoas acessam conteúdos pornográficos? Este é o tema de hoje no nosso programa. Tem música com a cantora Cíntia Nascimento e, claro, a mensagem especial com o pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Está no ar o nosso programa, você pode participar e interagir sobre o nosso tema de hoje. Nós iremos falar sobre pornografia. O que você pensa sobre esse assunto? Acesse o nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Tem também o nosso Instagram, @AlemDosFatosNT, tira uma foto, nos marca. Tem também o nosso blog. Se por acaso você perdeu alguns dos nossos programas, acessa novotempo.com/Além dos Fatos. A pornografia hoje no Brasil e no mundo já se tornou um problema social. Veja agora o que as pesquisas indicam. A era da internet tem potencializado hábitos positivos e negativos. O acesso à pornografia tem sido cada vez maior e se tornado trivial, principalmente entre os jovens após o boom tecnológico. Pesquisas comprovam que tal retrato deturpa a realidade e faz com que o viciado na prática desvalorize o seu parceiro ou parceira. Nesta virada de comportamento que afeta o desenvolvimento de uma relação saudável e equilibrada, a pornografia ganha status de patologia na psiquiatria, já que tal vício envolve o comportamento do dependente não apenas nas relações, mas no funcionamento cerebral. Tal dependência faz com que, principalmente os meninos, vejam as mulheres como figuras descartáveis, ato que fará com que os relacionamentos sejam cada vez mais doentios e desequilibrados. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o teólogo e doutor, o doutor Marco Lamarques, hoje aqui com a gente. Mais uma vez, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Luciana. É sempre um privilégio estar com vocês aqui, viu? Agora, doutor, já se tornou de fato um problema social a pornografia, não apenas no Brasil, mas no mundo? Olha, eu tenho aconselhado muitos casais e atendido a muitos assuntos na área de relacionamento. Eu te falo, Luciana, que muitas pessoas estão hoje influenciadas e até mesmo assim, prejudicadas pelas consequências da pornografia. Agora a gente precisa entender que há uma indústria por trás Sim. de todo esse consumo, Claro. né? Uma indústria que pensa nos filmes, que pensa no que vai ser jogado na internet também. Existe todo um planejamento, não é isso, doutor? Sim, inclusive essas pessoas, muitas delas conhecem como funciona o ser humano, como funciona a mente do ser humano, como que o homem olha, como que a mulher vê, o que ela precisa, o que o homem precisa. Uma coisa interessante é que, analisando alguns comentaristas e observadores, especialistas na área de relacionamento, psicólogos e outras pessoas, eles entendem que a pornografia, ela cria um mundo que é um mundo de fantasia, que não existe, mas ele é um mundo tão atrativo para essas pessoas que elas não conseguem mais separar o que é fantasia do que é realidade. E levam isso para dentro do relacionamento de uma maneira tão intensa e tão assim básica, é uma referência para elas, que elas sofrem frustrações muito grandes e até bloqueios emocionais e até nas suas relações sexuais devido a essa interferência. Inclusive tem uma estatística aqui que o consumo da pornografia aumenta o índice de traição em mais de 300%. Sim. Olha que percentual altíssimo. Então, a pornografia leva à traição e, consequentemente, ao divórcio também, doutor? Sim, existe uma coisa básica da pornografia que muitos que se relacionam com isso enfrentam, é o conflito de identidade. Porque você, quando olha aquele contexto, você vê pessoas ali que foram preparadas, são atores, são atrizes, que vivem para aquilo, então cuidam do corpo, recebem uma atenção especial, maquiagem, os câmeras cuidam para não destacar nenhuma parte do corpo que seja defeituosa, eles destacam aquelas que podem
podem ser mais valorizadas, enfim. E quem se vicia nesse mundo, quem entra nesse contexto, acaba muitas vezes achando que ele tem que ser daquela maneira, que aquelas pessoas que ele se relaciona têm que ser dessa maneira. Cria-se um padrão ilusório, né? E que é aquela fantasia que eu te falei. Aí, quando vai para o relacionamento com o parceiro, com a parceira, com o cônjuge, ele tenta encontrar aquilo. A esposa tem que ser daquele jeito, o marido tem que ser daquele jeito. E é claro que a pessoa é a pessoa. Ele chega cansado do trabalho, ela chega cansada de ter das tarefas dela na empresa, ou dos problemas, das dificuldades do casamento, da família, enfim. E eles vão para o quarto e agora ele quer ali uma atriz na cama. Ela quer um ator que tenha todo aquele preparo. E isso acaba interferindo. E ele vai, assim, eventualmente, buscar alguém na sociedade, no relacionamento. Às vezes encontra um colega, uma outra colega que já tenha passado por isso. Então, ela vê um colega desse jeito, com essas ilusões. Ele vê uma colega com essas ilusões também. E aí acaba caminhando para o lado da traição. E é claro, Luciana, que um relacionamento conjugal comum, ele tem os seus conflitos. Uhum. E não é um mundo de fantasia. Casamento não é mágico, eu sempre falo isso. E quando ele entra para o relacionamento dele normal, conjugal, e ele tem esses conflitos, essas dificuldades, ele pensa assim, aquele mundo que eu quero não é aqui. Eu vou procurar alguém lá fora que me dá essa certeza, me dá esse retorno. E aí acaba, é claro, se relacionando com adultério, se relacionando com dificuldades nesse contexto. Agora vamos fazer o seguinte, eu fui às ruas saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Vamos lá. Você considera o consumo da pornografia errado? Sim. Estupidamente errado, em todos os sentidos. Você acredita que ela pode causar danos para a nossa vida e que tipos de danos? Não, danos eu acho que não. Não causaria danos. Isso é a escolha da pessoa de querer assistir ou não. Mas danos não, para a sociedade não. Bom, para adultos eu acredito que até que não causa muita coisa que a gente já está. Mas para os menores pode deturpar e atrapalhar a maneira deles pensarem do futuro. Principalmente pais que acabam vendo pornografia perto dos filhos, acho que isso acaba interferindo na vida depois dele de adulto. Você acredita que a nossa sociedade banalizou ou está banalizando esse assunto da pornografia? Eu acho que o brasileiro é hipócrita. A gente faz muita coisa escondida, faz muita coisa no carnaval, mas depois fica dando de santinho. Então, assim, eu acho que isso vem desde sempre, não é que banalizou, sempre foi. Tem banalizado bastante. Parece que na TV, em horários comuns, até no período da manhã, a gente acaba vendo muito isso. Muito. Tudo tá banal. Tudo matar a pessoa é banal, tudo é banal na vida agora. Hoje não tem nada que é certo. Talvez o certo e o errado tá uma bagunça, né? Estamos com um problema social sério, não é isso, doutor? Aliás, as consequências desses problemas, elas são muitas vezes um campo fértil para a pornografia. Por quê? A mente humana é uma máquina assim, maravilhosa que Deus criou. E o ser humano, consciente ou inconscientemente, ele vive em função de recompensas. Então, você levanta pela manhã, você espera ter recompensas pelas coisas que você faz, diz, planejou, trabalhou, enfim. Dentro desse contexto, você tem a realidade das frustrações que são diárias. Então, eu já falei até aqui sobre isso. A gente, quando levanta, a gente tem que entender que nós vamos ter um dia com perdas e ganhos. Não vai ser tudo 100% feliz, você não é um super-homem, você não, você que está assistindo a gente, você não vai ser uma super-mulher. As frustrações fazem parte e elas amadurecem a gente. Eu não estou falando aqui de sofrência, eu estou falando aqui da realidade nossa. Só que quando o indivíduo enfrenta a frustração, o que ele faz? Ele tem 3 alternativas. Ou ele nega a frustração, ou ele compensa a frustração, ou ele gerencia a frustração. O certo é gerenciar a frustração. Ele dizer assim, bom, a frustração acontece, o trânsito hoje não está bom, eu vou chegar um pouco atrasado no meu trabalho, mas eu saí mais cedo, eu não gostaria disso, mas é a realidade, vamos lidar com isso. Ou ele pode negar, não, isso aqui não é o problema do governo, o problema da prefeitura, ou ele pode compensar isso, tentando culpar os outros por causa do trânsito. Agora, doutor, quais são os efeitos da pornografia no cérebro? Falando fisicamente mesmo, né? Quais são os efeitos? Aí a gente pode agora fazer uma ponte do que eu acabei de dizer. Por causa das frustrações e do sentimento da necessidade de compensação, de presente, que eu falei, o que a gente faz? A gente precisa eliminar essas frustrações. E aí entra uma palavrinha, dopamina, que é um produto que nós temos de graça
à nossa disposição. Quando você está diante da pornografia, o teu cérebro, ele produz dopamina, ele derrama dopamina. E a dopamina é boa, ela é agradável, é gostosa, mas numa dose adequada. Aí o que você faz? Com a pornografia te dá dopamina, você está frustrado, você quer recompensa, você faz o quê? Vai para a pornografia, derrama dopamina. Aí amanhã, frustração, recompensa, dopamina. Aí a pornografia que você viu ontem já não é suficiente, você quer mais pornografia, mais intensa. É um ciclo vicioso. E é um ciclo vicioso e vai te trazendo um dano e uma dependência para o cérebro. Agora, doutor Marco, nós somos às ruas e as pessoas têm perguntas. Vamos ver a primeira aqui? Boa noite, Luciana. A pornografia pode trazer problema psicológico? E aí tá. Nós já falamos um pouco desse problema, né? A pornografia é um vício de estimulação. E dizem alguns especialistas, e até tem uma tese de um psicólogo americano, que ela vicia mais que a cocaína, por causa da dopamina. E qual que é o problema? Nós temos um outro produto que está à nossa disposição em nosso cérebro, que é chamada noradrenalina. A noradrenalina, ela acontece quando você tem alguma experiência muito forte, muito intensa, e ela registra aquilo no teu cérebro, a noradrenalina. E entre as experiências mais intensas e as que mais marcam é a experiência sexual. Mesmo que você tenha uma experiência virtual, eu não estou com ninguém, não estou transando com ninguém, mas eu estou vendo pela minha tela. Ela vai registrar. E futuramente, quando você for ter uma relação física mesmo, você vai ter interferência, porque aquilo que você viu vai ficar registrado, vai ficar te cobrando, você vai ficar comparando, que nós já falamos sobre isso, mas ela vai te causar aquilo. Não tem como você pegar e apertar um botão e dizer assim, eu não quero isso mais na minha mente, eu quero tirar essas coisas da minha cabeça. Fica registrado. Aí você tem que fazer um trabalho muito intenso e com grande esforço e recursos até de auxílios terapêuticos para você eliminar essas coisas do teu cérebro e poder vencer a dependência e o vício da pornografia. Temos mais uma pergunta da Flávia. Vamos ver? Meu nome é Flávia. Boa noite, Luciana. Eu queria saber se a nossa sociedade machista incentiva o consumo da pornografia. Olha, esse é um problema cultural, não é isso, doutor? Nós temos que enfrentar, é uma realidade. É uma realidade, né? Luciana. Inclusive, quem está nos assistindo, principalmente as mulheres que estão nos assistindo, não sei qual câmera, aquela câmera que eu olho lá, olha, você mulher que está me assistindo, aquela outra lá, mas eu vou acertar até o final do programa, acerto a câmera aqui. Então, você que está nos assistindo, o casal que está nos assistindo, e às vezes acha que a pornografia esquenta o relacionamento, eu quero te dizer que nesse contexto, como foi falado aqui na entrevista, é um ambiente machista. A mulher é submetida a todo tipo de humilhação no ambiente pornográfico, até mesmo em função das cobranças, das expectativas masculinas. Então, as mulheres deveriam ser as primeiras a banir isso do seu relacionamento, até do seu casamento, porque isso assim interfere. Você está trazendo uma outra pessoa para dentro do teu quarto, para um ambiente assim de vocês, um ambiente muito de vocês, você está interferindo nisso. E às vezes a mulher acaba cedendo como uma esperança de que o relacionamento vai ter uma segunda chance, vai melhorar. E às vezes, Luciana, se submete pensando assim, não, ele vai ficar mais romântico comigo, ele vai gostar mais de mim. Valorize-se, valorize-se. Você, homem, você, mulher que está ouvindo a gente, mas principalmente as mulheres, porque às vezes os homens querem submeter as mulheres a determinadas humilhações, dentro da relação sexual, a posições, a tipos de relação sexual, que ele viu na pornografia, que são vulgares e que estão unicamente humilhando a mulher. E a mulher pensa que se ela submeter a isso, quando ela não submete a situações que a machucam fisicamente, né, ela vai melhorar o relacionamento. Por que precisa disso? Nós não precisamos disso. Nós podemos desenvolver a relação sexual, o casal, através da descoberta. Isso que fica bonito, aos poucos, sem nenhum tipo de interferência fantasiosa, extrema, dessas coisas, muitas vezes doentias. E reais, né? E reais. Temos mais uma pergunta aqui do Rodolfo. Oi, Luciana, meu nome é Rodolfo e eu gostaria de saber quais são os sinais de uma pessoa viciada em pornografia. Os pais, né? Eu acho que essa pergunta é interessante para, de repente, os pais com seus filhos pré-adolescentes. Como identificar que o seu filho está tendo acesso? A pessoa muda o comportamento? Muito isolamento social e dificuldade de se relacionar quando está na presença dos outros. Ele tem dificuldade social. Então, ele quer ficar muito sozinho. Tranca a porta do banheiro, principalmente os adolescentes. Entra no banheiro, tranca a porta. Vai para o quarto, pega o computador. Aliás, os pais deveriam, com todo o amor e inteligência, acompanhar o que os filhos estão vendo.
Porque depois que uma criança dessa vê a pornografia e derrama o veneno no cérebro e desenvolve uma dependência, para tirar disso vai ser muito difícil. Então, o pai deveria de acompanhar. Ela vicia sim. Como que eu sei que eu estou viciado? Quando eu deixo do relacionamento social e até do relacionamento sexual conjugal para ficar com a pornografia. E eu não fico sem ela. Eu tenho no meu smartphone, eu tenho no meu tablet, eu tenho no meu computador, aonde eu estou com a pornografia. E uma coisa muito séria, a tua mente fica contaminada pela pornografia de uma tal maneira que você olha para uma pessoa, você olha de maneira maliciosa. A lascívia aumenta muito. Você até se sente mal, porque às vezes é uma pessoa que você tem respeito, mas você olha de maneira lasciva. Aumenta muito isso. E quanto mais você vai andando nesse ambiente, quanto mais você se relaciona nesse ambiente, mais isso vai aumentando. É um tormento, você não tem descanso nem de dia nem de noite. E existe um tratamento específico para esse tipo de situação, a pessoa que é viciada em pornografia? É necessário que ela procure um psicólogo e que fale da sua dependência, da sua necessidade de auxílio, até mesmo pelas comparações que vai fazendo consigo e com os outros, e que busque uma terapia para, na realidade, o que o profissional vai fazer? Ele vai descobrir a origem do problema, da frustração, do que ela traz ali, que está fazendo que ela busque o recurso da dopamina, lá da pornografia, para poder se sentir compensada ou recompensada. Né? Nós estamos trazendo esse tema aqui, que às vezes as pessoas ficam até constrangidas em falar. Mas nós estamos tratando desse tema para que nós possamos agir também com prevenção, não é isso, doutor? Claro, se eu tenho sinal de alerta também. Claro, vocês estão de parabéns pela pauta do programa, porque aqui nós temos que falar aquilo que é importante para a vida, para a saúde emocional, psicológica, para a saúde física da pessoa. Isso vai destruindo as pessoas. Eu li recentemente, Luciana, 2 reportagens, um ator americano que confessa ao seu vício em pornografia e diz que estava estragando o casamento, e outro ator americano que se envolveu na pornografia de tal maneira, numa ocasião ele agrediu a namorada dele, foi processado por isso. Noutra ocasião, ele foi preso. Não sei se continua preso, mas ele foi preso. Um ator famoso, um rapaz bonito, com muito dinheiro, porque ele foi da pornografia, vamos dizer assim, básica, ele foi para a pedofilia. Então, a pornografia é um ciclo porque ela não tem fim, é um vício de estimulação. E alguns se tornam até criminosos, vítimas da influência da pornografia. Agora, a fé, ela pode proteger o indivíduo de entrar nesse mundo vicioso e pode fazer com que você supere também essa situação? Muito, Luciana, muito. O que Deus tem disposição e tem poder para nos ajudar a nós sermos libertos disso é claro e evidente na palavra de Deus. Até mesmo porque nós, quando decidimos e sabemos que isso está nos fazendo mal, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer, não negar. Reconhecer que somos dependentes, somos viciados e reconhecer que precisamos de ajuda. Parabéns quem está nos assistindo, que entende isso e que resolve assumir a responsabilidade e buscar ajuda. Deus está disposto a te ajudar e pode te ajudar. Doutor Marco, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Privilégio, Luciana. Esperamos o senhor de volta aqui mais vezes, viu? Obrigado. Parabéns a você e ao pastor Gilson pelo excelente programa. Até mais, até logo. Mais. E ele já está aqui, pastor Gilson. Boa noite, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Pastor, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Que as pessoas às vezes ficam receosas de falarem, às vezes constrangidas, mas nós precisamos tocar nesse assunto, não é isso, pastor? É um tema constrangedor, não é? Porque trata de um vício, trata de algo extremamente negativo, que tem envolvido não poucas pessoas. Por isso causa assim, esse constrangimento, mas é preciso tratar o assunto, né? É preciso tratar o assunto para ajudar você, ajudar todas as pessoas que estão passando por essa situação. Daí a razão por que nós estamos tratando. E acredite, Deus tem orientações para você preciosas, a fim de que você, caso você tenha, é claro, caído nessa fraqueza aí, nesse vício, Deus tem orientações para ajudar você a sair dessa situação. E daqui a pouquinho o pastor Gilson vai trazer a mensagem especial desta noite. Eu quero aproveitar, pastor, e mandar alguns abraços. Eu vou mandar um abraço para Rosimei Oliveira, de Arurama, Paraná. Um abraço, Rosimei, para você. Para Sônia Nunes, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Fico imaginando o frio que está lá no sul, hein, pastor? Aqui em São Paulo já estamos sofrendo um pouquinho lá no sul. Um abraço para os nossos amigos. Um abraço também para João Santos, de Borborema, Paraíba. Um abraço para você que está nos acompanhando. Pastor, temos presente? Temos presente, inclusive para nos ajudar em todos os sentidos da vida, né? E mesmo para aquelas pessoas que porventura tenham tido dificuldade com esse tema sobre o qual nós estamos abordando hoje. Revista Verdades para o Tempo do Fim.
Nosso propósito com essa revista é conduzir você para a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, porque como cristãos nós cremos plenamente que há segurança naquilo que o Senhor nos diz para o nosso bem, para a nossa libertação, para a nossa salvação, enfim, para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Se você ainda não pediu a revista Verdades para o Tempo do Fim, é só entrar no blog do nosso programa, fazer o seu pedido e a gente lhe manda gratuitamente pelo correio. São milhares e milhares de pessoas já por todo o Brasil que têm recebido e estudado essa revista. E a gente quer, claro, oferecer para você também que ainda não tem. É só acessar o nosso blog, novotempo.com/além dos fatos. Daqui a pouquinho o pastor Gilson volta com a mensagem da noite e agora a cantora Cíntia Nascimento para vocês. Houve um tempo em que quase tudo embotava a minha visão. Eu virava noites feito um louco, procurava algo em minhas mãos. Eu só queria desaparecer. Talvez assim poder sobreviver. Como uma criança que cresceu e não sente mais pavor quando a luz do quarto se apaga pra dormir. Hoje meu descanso é saber, não importa o que passou, logo mais o dia nascerá outra vez. Hoje ando devagar e sempre passo o tempo e deixo ele passar. Gasto quase tudo que eu tenho, muito pouco me satisfaz. Já tive muito e nada pra perder. Hoje nada é tudo o que preciso ter. Como uma criança que cresceu e não sente mais pavor quando a luz do quarto se apaga pra dormir. Hoje meu descanso é saber, não importa o que passou, logo mais o dia nascerá outra vez. Como uma criança que cresceu e não sente mais pavor quando a luz do quarto se apaga pra dormir. Hoje meu descanso é saber, não importa o que passou, logo mais o dia nascerá outra vez. Logo mais o dia nascerá outra vez. Nascerá outra vez. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. E aí, como vai? Tudo em paz aí? Tudo azulzinho? Tá na boa? A vida está sorrindo para você? Está de bem com você? Ou as coisas estão complicadas? A vida está meio assim de cara fechada para você? Está brigada com você? Como é que está a sua situação? Especialmente se você está passando por alguma dificuldade, é claro, a minha palavra para você é no sentido de que continue olhando para frente, olhando para cima, olhando para Deus. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades.
É verdade que há momentos que são mais leves, mais tranquilos e assim fica tudo mais azul, mas tem hora que o céu fica cinza, não é? Tem hora que o céu fica nublado, tem hora que as coisas ficam difíceis, mas nessa hora nós temos que seguir pela fé, olhando para cima, olhando para frente, acreditando que o nosso Deus está no comando de todas as coisas. E se nós persistirmos, perseverarmos confiando nele, ele nos abençoará e nós venceremos as crises, e inclusive as crises, elas se tornarão oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento, quando nós confiamos em Deus e não largamos a mão do Senhor. Mas muito obrigado por você estar conosco, por você estar no canal da Esperança, acompanhando a programação da TV Novo Tempo e agora o programa Além dos Fatos. Eu quero orar com você para já na sequência nós meditarmos na palavra do Senhor. Pai querido, ó Deus, estamos aqui, Senhor, em Tua presença e rogamos a unção do Espírito Santo para entendimento da Tua palavra. Oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém. Como já falamos há pouco, esse assunto relacionado à questão da pornografia, ele é um assunto chato, lamentável, ruim de se tratar, porém necessário para que haja orientação, para que haja esclarecimento e, acima de tudo, para que haja libertação, porque não são poucas as pessoas que têm passado por essa experiência tão negativa. Eu tenho aqui uma definição de pornografia. É a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. Esta representação é feita através de imagens animadas, como filmes, vídeo, computador ou fotografias, desenhos, textos escritos ou falados. A pornografia explora o sexo, tratando os seres humanos como coisas e, em particular, as mulheres como objetos sexuais, como brinquedos para nossa própria satisfação egoísta. Há alguns anos, o material pornográfico geralmente era através de revistas. E essas revistas elas vinham embaladas, vinham dentro de uma embalagem plástica e havia uma tarjeta escrito assim, proibido para menores de 18 anos. Mas você sabe depois, especialmente depois da chegada da internet, então esse frágil muro de proteção contra a pornografia, ele foi completamente implodido. De modo que hoje não só adultos, jovens, mas também até mesmo adolescentes e crianças, através da internet, têm acesso a material pornográfico. Cerca de 20% de todos os sites acessados no mundo são de conteúdo pornográfico. Que coisa tremenda, hein? Vou repetir. Cerca de 20% de todos os sites acessados no mundo são de conteúdo pornográfico. Quase 20% das mulheres dizem lutar contra o vício da pornografia. E é claro que esse percentual entre os homens é muito mais elevado. Nos Estados Unidos, 200 mil americanos são classificados como viciados em pornografia, porque eles passam mais de 11 horas semanais em contato online com material pornográfico. 40% dos viciados em sexo, eles perdem seus cônjuges. 58% sofrem perdas financeiras consideráveis. 30% perdem o emprego. 56% dos casos de divórcio envolvem uma pessoa com interesse obsessivo em pornografia. Que coisa tremenda, hein? Agora é bom a gente fazer um esclarecimento, que uma coisa é sexo e outra coisa é pornografia. A pornografia, na verdade, é a deturpação do sexo. O sexo é um dom extraordinário concedido aos seres humanos pelo nosso maravilhoso Criador. Esse dom, essa intimidade sexual que há entre marido e mulher, isso é algo lindo, providenciado, planejado por Deus. Portanto, a pornografia, como já disse, é a perversão total do sexo, de modo que uma coisa é pornografia, outra coisa é sexo. Eu quero
nesse momento, convidar você para nós abrirmos a Bíblia. E aqui nós vamos ver um conflito que há no coração de todo ser humano, mas especialmente no coração daqueles que já conhecem o Evangelho. Se você tem aí sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, vamos ler o verso 17 primeiramente. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 17. Eu estou aqui com minha Bíblia aberta e já leio para você. Está escrito assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo está aqui se referindo a esse conflito interior, esse conflito espiritual que todo ser humano vive, mas que é muito mais intenso e real na vida daqueles que já conhecem o Evangelho, que já foram sensíveis à palavra de Deus e que já abriram a vida, abriram a mente, abriram o coração para receberem a palavra de Deus. Está escrito que a carne milita contra o Espírito. Quando o apóstolo Paulo aqui se refere à carne, ele está se referindo à natureza humana corrompida em função do pecado. Essa natureza que nós já herdamos dos nossos pais por sermos pecadores. E essas tendências que, além de serem herdadas, elas também são em nosso dia a dia cultivadas para o mal. Então, quando ele diz que a carne milita contra o Espírito, a carne aqui, repito, é essa natureza humana corrompida pelo pecado. E o Espírito, é claro, é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, que habita no coração daqueles que já se abriram para Deus, que receberam o Evangelho com sinceridade. E quando nós recebemos o Espírito Santo, então, segundo a palavra de Deus, o Senhor coloca em nós uma natureza espiritual. E essa natureza espiritual está em conflito com a natureza carnal. Não existe acordo entre ambos, entre a carne e o espírito. As tendências naturais e a natureza espiritual estão em conflito. Uma coisa é a inclinação para o mal e outra coisa é a inclinação para fazer o bem. Uma é a tendência da carne e outra é a natureza espiritual, é a vontade do Espírito. Existe um conflito no coração daqueles que conhecem a Deus, um conflito entre viver o pecado, para o qual nossa natureza corrompida nos chama, e viver a santidade, para a qual o Espírito Santo nos chama, a nova natureza concedida pelo Senhor nos chama. E acredite, esse combate ele é real na vida de todos, como eu disse, muito mais intenso na vida daqueles que conhecem a Deus, daqueles que têm a natureza espiritual, mas esse é um combate inevitável. Todos nós que vivemos neste mundo, mesmo que sejamos pessoas sinceras, tementes a Deus e fervorosas no Senhor, enquanto nós vivermos na realidade presente, nós iremos participar desse conflito, como já disse, que é um combate inevitável. Eu quero mencionar para você que um dos grandes problemas que nós, como cristãos, hoje temos é o fato de que nós temos uma tendência de sermos muito convencidos em relação à nossa condição espiritual. Essa talvez seja a maior diferença entre os cristãos da atualidade e os grandes filhos de Deus do passado. Porque, veja, os grandes homens de Deus do passado, eles reconheciam sua fraqueza. Eles não viviam iludidos com uma suposta força que eles não tinham e que nós cristãos da atualidade muitas vezes temos. Essa ideia ilusória de que nós somos fortes, quando na verdade nós somos fracos. Os filhos de Deus do passado reconheciam sua fraqueza. Eles sabiam que estavam envolvidos num combate acirrado, num combate difícil, contra a própria natureza inferior que ainda estava dentro deles. Por reconhecerem a intensidade do conflito e sua incapacidade, sua fraqueza diante dessa luta, então o que eles faziam? Eles se jogavam nos braços do Senhor. Reconhecendo a fraqueza deles, buscavam força em Deus. E apesar de serem seres humanos como nós somos, sujeitos aos mesmos sentimentos que nós temos, mas eles viveram em santidade. E por que viveram em santidade? Porque, como já disse, reconheciam suas necessidades e corriam para os braços daquele único que pode nos fazer verdadeiramente santos. Eu costumo dizer que quem brinca com o pecado, é certo que do pecado se torna vítima
e isto é só uma questão de tempo. Assim como quem brinca com fogo, mais cedo ou mais tarde vai se queimar, assim também é aquele cristão que brinca com o pecado. Mais cedo ou mais tarde ele vai se contaminar, mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Por isso nós precisamos ser muito cuidadosos. Eu estou me lembrando de uma vez, quando morei lá no sul da Bahia, em Itabuna. Um colega pastor me contou uma experiência vivida por um membro de sua igreja, um rapaz da sua igreja. Esse moço, gente boa, assim, muito simpático, muito querido, com intenções muito boas, ele começou a dar estudos bíblicos para algumas mulheres num prostíbulo. E quando o meu colega pastor ficou sabendo que o jovem da sua igreja estava evangelizando as mulheres lá no prostíbulo, ele chamou o rapaz para conversar. Ele disse, olha, mas como é isso? Eu estou preocupado, porque soube que você está indo a um prostíbulo todos os sábados à tarde para dar estudos bíblicos, e já me disseram que você vai só. E o rapaz disse, pastor, eu estou indo lá sim, porque são mulheres que são filhas de Deus também, que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, que são amadas por Deus, e eu resolvi evangelizá-las. E o pastor disse, parabéns, você está certo, são filhas de Deus que precisam ser evangelizadas, que merecem ser alcançadas com a palavra do Evangelho. Mas o pastor disse, filho, porém eu não acho que é prudente, não é certo você ir sozinho, você não devia fazer isso. E ele disse, olha pastor, eu já chamei muitos colegas para irem comigo, ninguém quer ir lá. E já chamei também algumas garotas para me acompanharem, elas também não querem ir. Então pastor, eu estou indo só. E o pastor disse, mas você precisa ter muito cuidado. E ele disse, olha pastor, eu tenho tomado as precauções, eu inclusive vou de roupa assim social, faço questão de pôr uma gravata, levo a minha Bíblia juntamente com o curso bíblico, eu faço questão de ir assim como se eu estivesse indo para a igreja, e elas me tratam com muito respeito, e a gente tem feito os estudos, e o pastor disse, olha, ainda assim eu não acho certo, ainda assim eu penso que você não deveria ir sozinho. Bom, algumas semanas se passaram. E um dia esse meu colega pastor me disse que estava em casa quando de repente o rapaz chegou. Olha só o que havia acontecido pouco tempo antes. Depois que ele terminou o estudo bíblico, algumas garotas lá do prostíbulo combinaram e aí, assim que terminou o estudo que o rapaz ia sair, elas agarraram ele pelo braço, levaram para um quarto, jogaram em cima da cama e pularam em cima dele. E aí, de repente, quando o pastor abre a porta da casa, a campainha toca e o pastor abre a porta da casa, lá está o moço, com o cabelo todo bagunçado, a camisa assim, um lado para o lado de fora da calça, outro para o lado de dentro, a gravata toda folgada, e o pastor olhou para ele assustado, e ele disse assim, pastor, pequei. Paciência, fazer o quê, não é? Por que andou lá? Por que foi sozinho? Por que se expôs a esta situação? Já havia sido aconselhado para evitar. Esse é o problema dos cristãos da atualidade. Nós temos uma tendência de sermos muito convencidos em relação à nossa condição espiritual. E não poucas vezes a gente brinca com o pecado em vez da gente fugir do pecado. Acredite nisso. Quem foge do pecado não é covarde, pelo contrário. Quem foge do pecado revela maturidade espiritual. Quando você foge do pecado, você está reconhecendo sua fraqueza, sua vulnerabilidade, ou a sabedoria em fugir do pecado. A gente não pode brincar com o pecado, é por conta disso que muitas pessoas estão, dentre outros males, viciados em pornografia, porque estão subestimando o pecado. Eu quero convidar agora você para o Salmo 1, verso 1 também. Este salmo é maravilhoso, é possível que você até o conheça de cor. Salmo 1, verso 1. Está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, você sabe o que significa, não é? Bem-aventurado quer dizer feliz. A palavra de Deus está dizendo feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, que não fica ouvindo o conselho de ímpios, que não fica participando dessas conversas de ímpios e ouvindo as conversas deles. Os ímpios são aqueles que não conhecem a Deus. E na sequência, quando se refere aos pecadores, são aqueles que conhecem a Deus, porém preferem viver no pecado. E depois, os escarnecedores são aqueles que, além de permanecerem no pecado, eles ainda escarnecem de Deus e dos seguidores da palavra do Senhor.
Mas o texto diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro, para você ser feliz, verdadeiramente feliz, o conselho é: não ande no conselho dos ímpios. Evite ouvir as conversas dos seus colegas, seja de trabalho, seja lá da escola, da faculdade, quando eles estão falando de suas traições, de suas aventuras sexuais, quando eles estão lá falando de prostituição, de pornografia e etc. Evite até ouvir. E ainda mais, feliz o homem que não se detém no caminho dos pecadores, o homem que não para ver, não para contemplar o mal. Eu gosto do Salmo 101, verso 3, quando o salmista diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Ah, se todos nós, filhos de Deus, seguirmos esse conselho, não porei coisa má diante dos meus olhos. Jesus disse, Lucas 11, 34, os teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, estará iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, disse Jesus, todo o teu corpo estará em trevas, e que grandes trevas serão. De modo que são felizes aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, aqueles que não param para contemplar o mal. Você sabe que existem muitos filmes, muitas novelas de televisão, aliás, novelas todas elas, e revistas, e muitos livros por aí, e aí a questão da internet, muitos sites que são totalmente indevidos para um cristão estar vendo. Portanto, feliz o homem que não se detém no caminho dos pecadores e ainda mais, e não se assenta na roda dos escarnecedores. O mal, em síntese, é isso aqui que o Salmo está dizendo, o mal tem que ser cortado pela raiz. Você não deve nem ouvir, quanto mais ver, porque se você ouvir e ver, logo você estará fazendo. Se você andar no conselho dos ímpios e se deter no caminho dos pecadores, logo você estará sentado na roda dos escarnecedores. Portanto, a sabedoria dos filhos de Deus está em evitar o mal por completo. A gente percebe aqui no primeiro verso do Salmo 1 que o envolvimento com o mal, ele é progressivo, por isso a gente precisa cortar desde o início. Algumas consequências da pornografia, que inclusive já foram comentadas aqui pela Luciana e pelo pastor Marco. É um ciclo destrutivo, que traz frustração, angústia, ansiedade, mentiras e morte espiritual. A pornografia tem um efeito crescente. Ela nunca é bastante, como uma droga que você precisa usar mais e mais para se satisfazer. A pornografia leva à depressão, isolamento social, relacionamentos abalados e, além do mais, separa de Deus. Eu gosto de um pensamento de Margaret Mead. Ela diz assim: o vício começa com prazer e termina com dor. A virtude começa com dor e termina com prazer. Olha que interessante isso. O vício, ele começa com prazer e termina com dor. Por outro lado, a virtude, ela começa com dor e termina com prazer. É como se ela dissesse assim: o vício primeiro agrada, depois machuca. A virtude primeiro machuca e depois agrada. Por que o vício primeiro nos agrada? E por que a virtude primeiro nos machuca? É que, veja, nossa natureza humana, corrompida pelo pecado, ela está a favor do vício e é contrária à virtude. Daí a razão porque esta é uma luta muito acirrada que nós precisamos travar. Mas eu quero voltar com você à carta de Paulo aos Gálatas. E agora vamos ao capítulo 5, verso 24. Está escrito assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que se você estiver ligado a Cristo Jesus, você terá o poder para crucificar a carne com suas concupiscências, ou seja, para vencer a sua natureza corrompida pelo pecado, com suas paixões, com suas fraquezas, com seus vícios. Mas nenhum de nós deve se iludir. Essa é uma luta acirrada. Esse é um forte combate que todos precisamos empreender. Lá em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Significa que não é fácil vencer essa natureza corrompida para o mal,
mas pela graça do Senhor Jesus Cristo é possível. E agora veja aqui o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você e eu andamos no Espírito, quando nós procuramos ter comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, então, pelo poder de Deus, nós vencemos toda a fraqueza da carne. E ainda Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Oh, que lindo! O apóstolo Paulo diz, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E como o Senhor nos libertou, nós não devemos nos sujeitar de novo a nenhum jugo de servidão. Acredite, a pornografia é um vício e como todo vício, escraviza. Mas você e eu podemos sim, pela graça de Deus, nos libertarmos desse jugo de servidão. E eu quero compartilhar ainda com você um pensamento que acho muito lindo de Ellen White, que está no livro Ciência do Bom Viver, página 182. Ela diz assim, coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que sente o seu nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador. E ela segue dizendo, pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo e Ele a segurará com mão que nunca soltará. Oh glória, Deus seja louvado. Você compreende? A pessoa que sente o seu nada, que reconhece o seu demérito, sua fraqueza, sua incapacidade e que busca o Senhor, mesmo que seja essa a mais fraca das criaturas humanas, Ellen White diz, com base na Santa Bíblia, é claro, essa criatura, que é a mais fraca de todas, se ela de fato estuda a Bíblia, se ela ora, se ela tem fé na presença de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, e se ela se rende e se submete ao Senhor, então a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com Cristo vivo e Ele vai segurá-la com mão que nunca soltará. Ou acredite, essa promessa de Deus é para você. Talvez eu esteja falando para alguém, e eu sei que estou, para alguém que acabou se enveredando por esse caminho e hoje é uma pessoa viciada em pornografia. Eu quero dizer para você, não importa se você é solteiro, se você é casado, se você é homem ou mulher, se você ainda é um garoto, ou se você já é um homem adulto, até um senhor idoso ou uma senhora, eu quero dizer para você nessa hora, em nome do Senhor Jesus, que você é muito amado, que você é muito amada pelo Senhor. Talvez você se sinta uma pessoa muito impura e tenha até vergonha de orar. Ou isso é compreensível, mas acredite, você não precisa se envergonhar de orar. A tristeza de Deus vai ser se você deixar de orar. Porque quando a gente erra, o Senhor não vira as costas para nós, muito pelo contrário. Ele é o nosso Pai de amor. O Senhor nos ama profundamente. Se Ele virasse as costas para nós, então Ele não nos amaria. Mas acredite, quando você tem vergonha de orar, nessa hora os olhos do Senhor estão voltados para você com muito carinho, esperando ouvir as suas palavras. O Senhor está pronto para atender o seu clamor, para ouvir a sua oração. Por isso, volte-se para o Senhor. Eu estou aqui no meu coração pensando, talvez eu esteja falando agora para um companheiro meu de ministério. Talvez eu esteja falando agora para um líder espiritual, para um pastor, para um padre, para alguém que, assim como eu, prega o Evangelho, mas acabou se envolvendo por esse caminho e hoje você é uma pessoa viciada em pornografia. Se os outros já se sentem impuros e indignos por isso, eu imagino você, que é um pregador do Evangelho. Mas o Senhor colocou no meu coração agora o desejo de dizer para você que, a despeito de você ter caído nesse buraco tão profundo, de você estar imerso nesse cativeiro, nessa opressão, apesar de você estar amarrado aí pelo diabo, em nome do Senhor Jesus, você pode se libertar, você sabe disso. Por isso eu clamo a você nessa hora, em nome do meu Senhor e do seu Senhor, volte-se para Deus. Jogue-se aos pés do Senhor e clame por sua misericórdia. Você conhece 1ª carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você conhece essa promessa. Confesse seus pecados. A libertação começa com a nossa confissão. E aí o Senhor faz sua obra. O Senhor ajuda, o Senhor liberta, o Senhor purifica você. Mas volte-se para Deus, não tenha medo.
Os braços do Senhor estão abertos. Ele me colocou hoje aqui para dizer isso para você. E não é à toa que você também está aí diante de mim agora, para que nós nos encontrássemos e para que eu lhe dissesse essas palavras em nome do Senhor. Você é muito amado. Os braços de Deus estão abertos para lhe envolverem agora. Volte-se para o Senhor e diga: Senhor, me ajude a voltar ao meu primeiro amor. Me ajude, Senhor, outra vez a experimentar a Tua presença na minha vida, experimentar a paz do Teu perdão e o poder do Teu Espírito para eu vencer. Ouça a música. A Cintia Nascimento vai cantar e eu já volto com você. Há muito tempo, quando te conheci, ia dormir pensando no teu amor, e em meus sonhos via teu rosto, e ao acordar eu sonhava ainda mais. Eu tinha prazer em pensar, orar, falar de ti. Eu ansiava te ver, te conhecer, te ter. Primeiro amor, quero sentir no coração, ó Deus, o forte ardor, aquele abraço que mudou o meu interior, e não te ter apenas como o meu Senhor, mas meu único, maior e eterno amor. Primeiro amor, pra reviver aquela vida tão superior, aquele tempo de paixão, de fé e de fervor. Cabe somente a mim a decisão de ser melhor. Decido agora então voltar ao primeiro amor. Passou o tempo e eu te esqueci. Aquela chama se apagou dentro de mim, e outros amores tão tentadores não conseguiram preencher meu coração. Hoje eu venho com fim, cansado e vazio, certo que posso voltar contigo ao início. Primeiro amor, quero sentir no coração, ó Deus, o forte ardor, aquele abraço que mudou o meu interior, e não te ter apenas como o meu Senhor, mas meu único, maior e eterno amor. Primeiro amor, pra reviver aquela vida tão superior, aquele tempo de paixão, de fé e de fervor. Cabe somente a mim a decisão
agora então voltar ao primeiro amor. O amor de Deus sempre foi, sempre é e sempre será o mesmo, forte, inalterável, intenso, por você e por mim. Lamentavelmente, o nosso amor pelo Senhor é que muitas vezes se esfria. O Senhor nunca saiu do seu lugar. Ele está no lugar onde sempre esteve. A gente, nós, é que saímos do nosso lugar. Nós é que nos afastamos do Senhor e por isso nos aproximamos do mal e pelo mal nós somos envolvidos. Mas do mesmo jeito que nós saímos para longe de Deus, nós podemos voltar para perto do Senhor. O nosso cantinho junto dele continua reservado. Ele está no mesmo lugar e o espaço é seu, o espaço é meu. A gente não precisa viver longe do Pai, a gente não precisa viver longe de Deus. Por isso é que eu convido você nessa hora, volte-se para o Senhor. Lembra do texto que eu li? Mesmo a mais fraca das criaturas humanas, ela pode viver em contato com Cristo vivo. E esse Cristo nos segura com mão que nunca nos solta. Procure orar, procure estudar mais a Bíblia, procure estar mais em comunhão com o Senhor e o Espírito Santo vai lhe dar libertação. Vamos orar. Pai querido, ó Deus, estamos nas Tuas mãos, Senhor. Santifica-nos na verdade. Ensina-nos, Senhor, a andarmos com fidelidade nos Teus caminhos. Purifica-nos, Senhor, de todo o nosso pecado. Lava-nos, Senhor, e concede-nos uma nova vida. Eu te peço, Pai, que por Tua graça Tu abençoes todos aqueles que nessa hora participam dessa oração, em especial aqueles Teus filhinhos, aquelas Tuas filhas, Pai, que estejam sendo vítimas do vício da pornografia. Ó Deus, liberta-os, para que livres e felizes vivam para a glória do Teu nome. Eu te peço, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fica sempre na sua mente e no seu coração o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a mensagem dessa noite edifique a sua vida. Até o próximo programa.